Wendy Chan nos lembra que os sistemas se renovam para permanecer iguais. E no design isso é um risco real. Nós atualizamos, mudamos cores, ajustamos botões. Mas no fundo, seguimos o mesmo pensamento. Hoje, o UX Design está saturado. Estamos tão focados em otimizar o que já existe que esquecemos de imaginar aquilo que ainda não existe. E é aí que o Sonic UX entra. Porque o som não é só um detalhe. Ele é capaz de criar novas camadas de experiência, despertar emoções invisíveis. Guiar sem mostrar. Marcar presença mesmo quando a tela se apaga. Não é apenas atualizar, é abrir espaço para sentir diferente. O Sonic UX é a atualização que não mantém tudo igual. Ele expande. E é sobre essa expansão que vamos falar aqui hoje. Bom dia. Uma coisa que deve ter acontecido legal é que quando vocês ouviram a palestra do começo, vocês reconheceram alguns sons, eles foram feitos para vocês reconhecerem. Isso significa que cada vez que teve um som, eu não errei o caminho não, eu quis dar um pulo aqui embaixo mesmo. Cada vez que você ouviu um som, você criou uma compreensão dentro da sua cabeça. Você compreendeu alguma coisa. E é isso que o Bakhtin está falando, é um filósofo da linguagem, e ele fala sobre isso. Toda vez que você solitariamente compreende alguma coisa, você responde algo para você. Isso também é uma base terapêutica, né? E para os nossos usuários, quando a gente trabalha com a área de design, a área de UX principalmente, os nossos usuários vivem como esse slide. Você dentro do ambiente digital, você está sozinho cada vez mais, 85% dos acessos feitos no telefone celular. Então você está sozinho e você tem que gerar as suas compreensões. E nós ficamos o tempo inteiro tentando dar caminho para que essas pessoas gerassem as suas compreensões. E esse encaminhamento que nós vamos fazer para eles gerarem essas compreensões e acharem alguma coisa, pode passar por outros sistemas. Já essa outra pessoa, a Sara Rimed, ela nos conta uma história muito legal. Ela nos fala que todos os objetos geram afeto. Isso significa que tudo na sua vida gera afeto. E para ela, nós somos objetos também. A nossa vida é colisão. Na hora que nós colidimos com esse objeto, ele vai nos gerar afeto. O afeto vai gerar sentimento, sentimento é felicidade. As pessoas às vezes estão felizes por ter um telefone. Ela entra no Instagram, ela está rindo, ela entra no Facebook, faz alguma coisa, ela dá um lado certo para alguma outra coisa e ela está sempre gerando felicidade. Os objetos nos trazem felicidade. Isso é mais ou menos o que Buda falou quando ele diz que nós geramos apego, que nós geramos apego para objetos que nos dão felicidade. E isso é o que a Sara fala para a gente. Se a gente continuar um pouco em frente, a gente imaginar o som, por existir na nossa vida, ele nos dá uma série de coisas. Existem 4 principais que estão aqui atrás do slide. Eu vou dar uma pausa, mas eu volto direitinho porque eu tenho que falar antes. Eu não leio o slide, tá, gente? Então quem está lendo é vocês. Assim, se eu virar de costas e ficar lendo, vocês vão perder a minha lindeza de olhar para mim. Então vocês leem e eu vou continuar falando. Então essas 4 coisas que estão aí em cima é o que acontece quando você tem o som trabalhando também. O som ele consegue, por ser uma atividade que nós não temos como viver sem, eu digo viver sem porque som não é música, som não é minha voz, qualquer ruído é som. Então até as pessoas surdas, eles ouvem ruídos, eles ouvem vibrações. As vibrações são sonoras, o som a gente ouve com o corpo inteiro. Em função disso, já existem pessoas usando. Então isso é um aplicativo que ele utiliza o som na técnica Pomodoro. Então quando você entra, você planta uma árvorezinha. E ele tem música, ele tem uma série de coisas que acompanham. A técnica Pomodoro é uma técnica de foco, onde você tem um tempo para trabalhar e um tempo para você ficar parado sem fazer nada. Nesse aplicativo, você planta árvores e cada árvore que você planta, você forma uma floresta enquanto está se concentrando no que você faz. Então, ele usa todos os nossos sentidos para explorar o nosso foco. Esse aplicativo é o Forest App. Ele tem mais de 2 milhões de usuários e vários pagos. Os caras rendem mais ou menos por ano
100 milhões de dólares. É uma renda boa, né? Você ganhar 100 milhões de dólares como uma empresa. Então, assim, eles usam basicamente o som para fazer toda essa interação. Aí você tem um outro aplicativo, que é o Focus To Do. O Focus To Do faz a mesma coisa que o Forest, só que você pode botar na sua agenda. Sabe aquelas agendas que a gente pega do Google Meet, e a gente vai botando assim 500 compromissos que a gente não vai conseguir fazer? Sabe aquela tipo? Então, ele lê esses compromissos, ele divide o seu tempo de foco. Fala, olha, você tem 30 segundos para cada tarefa. Ele vai dizer alguma coisa e ele vai fazendo as tarefas e mandando você mudar. Ele faz isso sonoramente. Então, ela fica te dando um som para te ajudar nesse sentido. Então, são alguns exemplos que vão além do som de alerta, né? E aí, gente, se vocês imaginarem que vocês já passaram pela situação que esse rapaz está, vocês ficaram presos no ambiente aquático que rodava, no 5º mês de gravidez, você começa a ouvir. O primeiro sentido que o bebê tem é o tato, o segundo é a audição. Quando você começa a ouvir, é preemente dentro da sua vida o coração da sua mãe, batendo. E aí você ouve a voz da sua mãe e um monte de movimento de água que está acontecendo da bolsa onde você flutua. Então, você passa 5 meses ouvindo e tocando, até ver os outros sentidos. E o que é legal é que, na nossa cabeça, aqui dentro, né, nós temos um aparelho, que é o cérebro, que há 36 mil anos parou de evoluir. E quando ele parou de evoluir, o nosso cérebro é diferente de todos os outros animais. E apesar dessas diferenças enormes que a gente tem cerebral, uma das principais é o fato que nós somos o único animal que geramos uma emoção e um pensamento para contrapor ela. Então, se você chegar numa galinha e fizer assim, ela corre, mesmo que você não chegue perto dela. Se alguém faz isso, não chega perto de você, você gera um sentimento, mas você ainda pensa o que está acontecendo, amigo, inimigo, a gente gera coisas. E o que é interessante é que toda essa evolução, quando foi acontecendo, eu acho que isso é a prova da falabilidade divina, é que ele empurrou um monte de coisa no mesmo lugar, sabe? Tipo assim, e ele empurrou todos os nossos sentidos para o mesmo local do cérebro. Isso significa que quando a gente sente interpolado. Então, o som, o tato, a audição, o seu olfato, tudo acontece no mesmo lugar do cérebro. E ele vai interpolando sentimentos. Quanto mais eu consigo interpolar um sentido, maior é a validade do que você está vendo. Na prática, isso significa que a gente tem um local do cérebro só, que ele tem diversas linguagens acontecendo ao mesmo tempo. Ele sente o toque, ele ouve, e isso vai gerando em você, eureka, uma iluminação, porque sai do mesmo local. Esses diversos locais, nós criamos territórios, sabe? É tipo faixa de Gaza para um lado, Israel para o outro, sabe? Tipo assim, faixa de Gaza, porque aquele ambiente está quebrado, estou brigando aqui. Ó. Israel, não deveria ir até lá, mas o cara é gostoso. Essas paradas que a gente passa na vida. Né? E nesses territórios, por exemplo, você cria territórios sônicos. Então, quem sabe que música é essa e o que está tocando, tem esse território sônico dentro de si. Ela tem uma área que ela reconhece essa música, reconhece esse som. E nós vamos criando territórios dentro da gente. Ao mesmo tempo, para os gamers que gostam de jogar, você já explora outro sentido. Você está com o tato, né? Outro dia o meu filho virou e falou para mim, eu queria um controle que treme, você dá para mim? Eu falei, porra, meu controle tem mal de Parkinson, custa mais caro que um controle normal? E eu paguei uma fortuna para um controle para ficar tremendo na mão dele. E aí eu descobri que tremer era o tato para ele poder dirigir. E ao mesmo tempo, o cara esperto ainda vai lá e bota um som. Então você está com o controle na mão tremendo, com o carro fugindo da polícia, eu acho, pelo que eu entendi, e ele tem som de carro, você está dentro do carro. Porque ele está trazendo para você, interpolando naquele mesmo espaço, diversas experiências diferentes acontecendo. Quanto mais experiência acontece no espaço, maior é a idealização que aquilo existe na sua vida. E aí, às vezes, as pessoas, quando chega nesse horário da palestra, o pessoal pergunta duas coisas. Será que qualquer som sabe? Ou essa chata vai parar de falar quando? Você escolhe qualquer uma das duas. Se você está na segunda, fala para os seus inimigos que a palestra foi boa. Se você está na primeira, divulga no LinkedIn. Tira uma foto minha, bota, nossa, ela é muito legal. Então, assim, e os sons na nossa vida, gente, eles acontecem de várias formas diferentes. Então, nós temos basicamente 3 grandes divisões que a gente chama, que é o ruído branco, que todo mundo conhece, já ouviu falar do ruído branco, tem o ruído rosa e tem o ruído marrom. E, basicamente, o que eles estão falando, o ruído branco, ele é próximo. Aumenta um pouquinho, o ruído rosa é aquele som que você reconhece, mas ele é mais distante. Chuva, a gente reconhece. E o ruído marrom é mais distante, ele produz um negócio chamado humming maior, e se a gente ficar parado, a gente começa a reconhecer o que ele é. Então, são 3 níveis de frequências diferentes, onde todo o som se divide. O que você ouve de música, se você gosta, ele está dividido dentro dessa mesma lógica de som.
E o som, segundo Jonathan Stern, é uma coisa que ela é, na nossa vida, o som é algo que faz parte. E já John Cage, ele pegou o som e falou para a gente o seguinte: não existe silêncio. Por que não existe silêncio? Porque se você entrar numa câmera anecoica, você vai ouvir o seu coração batendo, você vai ouvir o seu sangue fluindo. Nós somos animais que inventamos uma palavra que não serve para absolutamente nada. E esses sons que estão tocando, todos vocês devem estar reconhecendo, são presentes na sua vida. Até que entra um meteorologista falando que o tempo vai ser bom e está chovendo, tá essa bosta, e você acredita e o cara não é despedido. A gente arruma a tela, pega no nosso pé, né? O cara fala de manhã, vai chover, leva um casaquinho, dá um puta sol, você fica feliz e tudo bem, né? Podia ser assim a nossa área também, né? E aí você pode pegar e variar, gente. Você pode fazer que o ouvir seja um sentir. Eu estou vendendo um carpete, por exemplo, e eu tenho que dizer para o cara que o toque do carpete é uma coisa legal. Aí você pode botar um som, um ruído marrom, do scratch no carpete. O ruído está acontecendo. Pode aumentar um pouco o som. Ou você pode pegar esse mesmo ruído e colocar um outro som em cima dele. O ruído está acontecendo atrás. Você começa a gerar um sentimento ligado com aquilo. É óbvio que sentimento é chute. Essa palestra está sendo gravada? Tá? Então não vou falar o que ia falar. Eu ia dar um exemplo, mas não vou dar. Eu tenho um amigo que trabalhava na Bolsa de Valores. Se ele ver isso, ele vai me dar uma porrada. E eu adoro música New Age. Aí um dia a gente foi numa meditação budista do Kadampa, lá no Rio de Janeiro. Eu falei, pô, vamos dar uma relaxada e tal. Aí a gente foi, ficou sentado 5 minutos, ele levantou e falou, vamos embora dessa merda que isso não me relaxa. Aí eu falei, como assim? Ele falou, cara, a bolsa é tensa. Então ele chegava em casa, ele acendia 2 cigarros de maconha e ouvia Led Zeppelin. Para ele isso era relaxar. Então é óbvio que aquele som para as pessoas pode não dar nada, mas tipo, se você gostou do último show do Ozzy Osbourne, né? E você começar a tocar Paranoide passando a mão no tapete, vai falar, pô, rolo nessa merda, bebo, cuspo, essa porra deve ser boa. Você vai gerar uma sensação com aquilo, entendeu? Então a gente gera sensações. E essas sensações todas que a gente gera, quando a gente quer induzir uma onda, existe um negócio chamado Brainwave Entrainment, né? Que é justamente a forma que nós temos de capturar o seu cérebro para a gente. E essa forma se divide em 3 tipos de som. O primeiro é o binaural, que ele se divide nas caixas. É quando a direita e a esquerda fazem sons diferentes. E isso faz aquele ping-pong nos seus olhos. Fica assim, tá tocando aqui, tá tocando aqui. E você fica preso naquele loop. E ela tá cantando dessa forma. Aí você tem o som monaural. É o som que entra por todas as caixas e o sistema igual na mesma altura. Então ele traz mais intensidade para você e mais foco. E por último, você tem um arrastamento isocrônico. Que o arrastamento isocrônico, você cria um som repetitivo em algum lugar, e esse som repetitivo que você cria, ele começa a fazer com que o nosso cérebro se grude com aquilo, porque nós somos animais que aprendemos por repetição. Quem pratica algum esporte aqui sabe disso, você corta 500 vezes por dia para poder cortar direito um jogo. Então, como isso é uma realidade na nossa vida, o isocronismo é quando você mantém um som constante, que ele não varia, e o seu cérebro começa a se apogar àquilo. É o caso desse vídeo que vocês vão ver. Se você está imersa, ele vai gerar uma vibração, se puder aumentar um pouquinho. E você até acha que a imagem está sincronizada e não está. Quem está sincronizando é você. A imagem está numa velocidade diferente do som, você vai sincronizando e você vai entrando nessas frequências. E quando a gente fala de frequência do cérebro, gente, frequência do cérebro e frequência de música não tem nada a ver uma com a outra, tá? Então você não consegue, tipo, aqui é 8 Hz, eu vou pegar o cérebro que é 8 Hz lá. Não pega. São frequências diferentes. E o cérebro trabalha em 4 frequências. Nós vamos falar da frequência das ondas alfa, porque as demais nós não conseguimos atingir. Então, quando você está fazendo um trabalho que você quer usar o som em UX, você vai estar tentando manipular as ondas alfa. E você vai tentar manipular essas ondas por quê? Porque essas ondas são as ondas que permitem a gente se concentrar. São as ondas que trazem felicidade. Elas trazem uma vazão diferente. São pessoas, por exemplo... Tem alguém aqui que gosta de ligar o ventilador e ficar ouvindo aquele barulhinho para trabalhar quando está nervoso? Levanta a mão. Isso é muito normal. Ou então, por exemplo, clássico, aquela playlist de lo-fi com chuvinha caindo. Essa merda dá dinheiro. E você faz em 5 minutos. Então, isso são formas clássicas que você tem de indução de um barulho que fica, porque aquele barulho vai mexendo com você. Isso é a neurociência funcionando com as ondas alfas.
Se a gente chega em frente, você pode fazer a cara desse cara e pensar, pô, mas o que eu posso fazer com tudo que essa senhora está falando se eu sou designer? De porra nenhuma de design até agora. Então, vamos lá agora? Desculpa que eu sou extremamente grosseira, gente, quem me conhece sabe disso. Esse é um vídeo da Urban. A Urban é uma marca da Aramis e nós lançamos um terno que esse terno fica desse tamaninho. Você empacota ele, ele fica desse tamanho e ele não amassa. Você pode chegar, tirou, ele não amassa e ele é elástico. Então, você vai fazer um anúncio, normalmente, você vai pegar um cara bonito fazendo alguma coisa com o terno e está tocando uma música. Agora, se eu te dou um playlist e eu toco o mesmo vídeo e te deixo o direito de você usar a música que você quiser, toda a música vai encaixar no vídeo, independente de ela ser diferente. Mas o que eu estou fazendo agora, nesse momento, é mexendo com o cérebro de vocês. Por quê? Porque se você vê um vídeo que você gosta da música, você vai ter um entendimento muito maior. Então, na hora que você começa a variar a pessoa, a possibilidade dela escolher no playlist como ela quer ver o vídeo ou ver a informação que você dá, uma hora você acerta com alguma coisa que ressona nela. Na hora que ressona, ela sente aquilo. Porque você imagina o seguinte, né? Se você não é fã do Fagner, você vê uma calça, um cara subindo uma calça vendendo para você, tocando borbulhas ao vento. Se você não gosta do Fagner, tipo assim, né, não vai ser legal assim, mais ou menos, aquela música. Agora, de repente, se a mesma pessoa botando a calça, sei lá, tocando Taylor Swift, de repente você vai gostar e vai pensar, eu queria tirar a calça com a Taylor Swift, não botar, mas tu está botando e o vídeo vai bater. Isso é uma realidade. Na Aramis, a gente tem um problema. Eu fiz várias pesquisas na rua e eu descobri que tem pessoas que não compram online porque eles falam que eles têm que sentir o tecido. Como é que eu faço o cara sentir? A gente ficou pensando. Primeira forma de sentir que eu pensei foi, vamos amplificar o tecido para a pessoa ver de perto. Então, a gente amplificou o tecido, como está aqui. A gente criou frases que não tem nada a ver com tecido. Gostoso como uma nuvem no verão. E botamos um som que representa aquele tecido. Então, você vai lendo frases idílicas. Essas frases idílicas que você vai vendo, elas vão gerar um som. Gera o som. Porra, vai. Ele não quer gerar o som, tem som, isso. Você vai gerar um som. Você vai gerar um som. Você vai gerar um som. Gera um som. Aí você está lendo lá, gostoso como tocar uma nuvem de algodão. Aí entra esse som e fala, pá, eu estou sentindo isso. Né? Você começa a sentir pela quantidade de informação que você dá. Seguindo em frente, você pode pegar um produto, por exemplo, você pode vender uma lâmpada, ou você pode vender uma lâmpada com som. Na hora que você vende uma lâmpada que vem entrando alguma coisa, ó, ela vai te dando um caminho que na hora que você toca e você chega, ela acende. Então, assim, a impressão que a pessoa tem diferente é quase uma impressão budista, ela se ilumina aquilo para a pessoa. Ou você já tem aplicativos bancários, quem trabalha em banco aqui vai falar que eu estou errado, eu não estou, tá? Os aplicativos bancários não têm mais sons sequenciados, mas você pode ter sons não melódicos. Quem já fez um Pix em local público, Mercado Pago, começa a tocar aquele barulho enorme do Pix. Então, as pessoas já estão usando, na Austrália, tem um aplicativo, que o que eles fazem no aplicativo deles? Eles colocam sons diferentes em locais que você não pode tocar e vai adestrando a pessoa. E você não toca e você vai acertando os botões que você tem para fazer as programações que você tem. Você pode fazer o contrário. Você pode virar e você pode fazer a sua loja se ligar com a sua área digital fazendo etiquetas sensoriais. Então, a pessoa está tocando o tecido e você fala que aquela experiência pode estar dentro. Todo mundo lê a etiqueta, porque todo mundo quer um código de barras para ler nessa vida. É impressionante isso. Né? A gente já fez pesquisa sobre isso. E ela entra. Você leva a pessoa para o digital. Eu tenho uma sensação fora que me dizem como ela é dentro. E eu começo a acreditar naquilo. E aí, quando você fala sobre esse ecossistema sonoro no bolso, a gente está falando em 2024, quase 170 milhões de celulares no Brasil. Se a gente pegar esses 170 milhares, e a gente sabe que isso é uma fonte do IBGE, e a gente olha para outros pedaços, tem 61 milhões de usuários do Spotify no Brasil, 140 milhões de pessoas usando o YouTube, e 80,7%, segundo a Associação Brasileira de Música, ouvem músicas em streaming. Só 19 e um pouco é que tem CD, cassete, alguma outra coisa. E se a gente olha essa informação e pega uma da Mobile Time, a Mobile Time está nos dizendo que 68,7% dos usuários de smartphone ouvem streaming. Quem está ouvindo streaming está ouvindo com headphone. Ele está tendo uma experiência constante, imersiva naquilo. Se a gente pegar essa curva do número que eu te falei, eu sou da área de humanas, não sou da área de matemática, eu acho que a gente está falando de 80 milhões de pessoas que andam com headphone na cabeça. Isso é um número grande. E esse ecossistema inteiro, ele pode ser usado gratuitamente. Você pode fazer um upload no YouTube, você pode embedar o YouTube no seu site, ele tem latência, ele tem velocidade. Eu não trabalho para o YouTube. E ele tem playlists personalizadas que você pode fazer em vários lugares. Ou
você pode fazer ele pago. Você pode pegar e assinar o S3. Se você assinar o S3 da Amazon, você pode ir escalonando tudo isso. E você tem toda uma quantidade de informações que você vai fazendo e personalizando cada vez mais o seu site. Se a gente segue um pouco em frente, você vai falar de infraestrutura e prototipagem. E aí o cara que não conseguiu conquistar uma aldeia na Gália, ele sempre falava o seguinte: teste, prove e depois ataque. Ele falava isso. Então a gente tem que fazer isso. Como é que a gente faz isso nessa nossa área? Não faz. Não faz. Júlio César está pé da vida comigo. Você faz um wireframe sonoro. Você vai botando som nas experiências que você quer. Checkout, comprei. Pô, legal, funcionou, deu um embalo, aí você pode partir para uma prototipagem, como a gente fez no site da Aramis. Homem, gente, comprando roupa é uma coisa horrorosa, porque ele tem que levar uma mulher para falar que ele está bonitinho. Aí ele vai e bota a calça, não, verde, fica bem você, traz azul, né? E aí fica aquele bando de mulher andando na frente de onde os homens estão trocando de roupa. Eu acho que as intenções são outras, né? E a gente descobriu isso e a gente fez esse teste no nosso site. A camisa polo é aquele coringa que nunca falha. Com Nós jeans, colocamos ela resolve informação o sobre a day roupa e te leva e até todas o as escritório sem nossas esforço. polo, Com uma além calça disso, nós chique ou colocamos as social, cores no ar. você Então tá você pronto pode do café apertar da a manhã cor ao jantar. e um consultor vai Trabalho, falar para encontro. você como que aquela camisa pode ser utilizada com que tipo de calça. Nós fizemos um teste AB, botamos uma parte no app e uma parte no site. Aí olhamos quais as camisas daquela vendiam mais por algum motivo ou por outro a partir do acionamento do som. Dá uma diferença monstra, porque as pessoas têm ali a compreensão e uma resposta. Pô, amarelo ovo, será que combina comigo? Aí o cara falava, olha, combina com um monte de coisa tal. Ah, eu tenho uma bermuda florida assim, legal, vou me sentir no Havaí. O cara vai e compra, porque ele está tendo uma confirmação. E quando a gente fala de tudo isso, e o cronômetro chega a 50 segundos, a gente fala de ética e responsabilidade. E eu acho que Albert Schweitzer falou isso com uma forma muito proprietária, que essa frase que ele está dizendo que ética não existe, ética é um problema seu. Você vai ter que criar a sua ética. Então, se você quiser fazer um jogo como The Last of Us, enfiar um sonzão que vai matar o cara do coração, não vai ser o zumbi que mata, você fez porque você quis. Então, a gente faz o que a gente quer, a gente tem que ter responsabilidade. E, por último, um som para encerrar a palestra. O futuro da interação pode ser auditivo, minha gente. Então, aquela música fônica era para dizer isso para vocês. Já tem gente que já usa o som para várias coisas diferentes. Então, vocês podem começar a usar, começar a ver, fazer tentativa e erro, que vai dar mais certo do que errado. Muito obrigada para vocês. Vocês podem fazer suas perguntas. Palmas Obrigado. para a Oli. Obrigada, Oli. Gente, nesse QR Code, vocês podem baixar um artigo de 10 páginas que eu escrevi explicando tudo que eu falei na hora que eu tive que acelerar, tá bom? Vocês podem baixar à vontade, vocês podem ouvir música, inclusive lo-fi que eu faço, e vão dar dinheiro para mim. Muito bom. Olha, Oli, eu estou curiosa aqui para saber qual é todo o seu repertório, né, para trazer essa experiência com som. Conta um pouquinho para a gente. Tá, eu sou musicista, eu gravo desde 1990. Em termos de musicais, eu já vendi mais de 20 milhões de CDs, tenho 380 músicas publicadas no YouTube feitas por mim e mais umas 400 que eu fiz letra ou alguma coisa para alguém. E quando eu descobri, em 1989, que a música estava migrando para a área digital, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Eu sou neuropsicóloga e eu estudo os afetos, estudo interação humano-computador através do som e algoritmos, como eles fazem isso, né? Então, eu comecei a estudar isso e eu faço pesquisas em laboratório, né? Pupilometria, para ver tudo que eu falo é baseado em pesquisa que faz parte da minha vida acadêmica. Muito bom. Temos uma pessoa que conheço essa pessoa maravilhosa. Se autodescreva, fale seu nome e sua pergunta. Bom, bom dia, meu nome é Tainara, eu sou uma mulher branca de cabelo castanho, comprido, na altura dos ombros, com as pontas claras, olhos escuros, e estou usando uns brincos um pouco barulhentos aqui, um lado é um sol e o outro é uma lua. Eu estou com uma blusa vermelha e uma jaqueta preta. Bom, muito prazer estar aqui, olha, sou fã, amiga, enfim, e muito prazer, que a gente nunca tinha se visto ao vivo.
Mas, olha, minha pergunta é a seguinte, eu venho estudando um pouco sobre isso, porque é um assunto que me interessa, e eu fiquei com algumas questões, e você abordou brevemente aqui. A primeira seria, como que a gente pode usar essas interações, principalmente auditivas, para pessoas com limitação de audição, ou que são surdas, de fato, né? Que não conseguem processar o som ali da mesma maneira que a gente, com ondas auditivas. E a outra que eu fiquei muito preocupada é em relação à ética mesmo. Porque, de certa forma, fazendo um paralelo assim bem, talvez, esdrúxulo, a gente quase que cai na manipulação, né? Quando a gente usa a neurociência para despertar algumas emoções nas pessoas. E aí eu só queria ouvir mesmo o seu ponto de vista, porque isso que é algo que ainda me incomoda um pouco. É isso. O que acontece? Eu até conversei, quando eu tive a chance de conversar com essas mulheres maravilhosas que estão fazendo a transmissão para as pessoas que não ouvem. Quem não ouve sente vibrações. Então, as vibrações estão ali naquelas pessoas. Inclusive, eu já fiz audição de música clássica para pessoas surdas, com uma pessoa em Libras, descrevendo a música, e a gente com a mão no instrumento da orquestra inteira, e a orquestra tocando, eles sentindo a vibração que cada instrumento produz e como aquilo significa alguma coisa. Então, eles vão vibrar, eles vão sentir. Então, eles vão ter uma sensação. E hoje em dia, dependendo, se você não comprar aquelas merda, de headphone custa R$2, você vai ter um headphone bom, ele vai vibrar o seu corpo e essa vibração vai passar. E se essa vibração passa, você vai conseguir ter essa resposta. A questão ética, eu não posso responder para você, porque ética é uma coisa pessoal. Mas eu acho o seguinte, nós somos manipulados o tempo inteiro. Você tem um cara que tem 200 bilhões de usuários e ele faz o tempo inteiro o que todo mundo quer. Quer dizer, você é manipulado na hora que você tem fake news. A manipulação já está no ar agora. Se nós vamos manipular para o bem, o Forest App te manipula para o bem. Ele faz você plantar árvorezinha e ver um mundo melhor enquanto toca uma música para você. Quer dizer, o cara que faz o playlist com a musiquinha lá atrás e com a chuva, talvez esteja te manipulando para o bem, porque ele está ganhando a grana dele, está podendo sobreviver com música, que é uma coisa difícil. Então, acho que como a ética para mim é uma coisa pessoal, eu acho que se você quer ser um canal eticamente bom para você, manda ver. Se você quer ser uma pessoa ver, manda ver. Quer dizer, vai continuar existindo Eduardo Bolsonaro e vai continuar existindo alguém que não existe na esquerda, que não tem mais esquerda nesse país, talvez vai aparecer alguém de esquerda mesmo, assim, Marina, vai continuar existindo Marinas éticas do cacete para a gente, entendeu? Não sei se eu respondi, mas... Respondeu, sim, obrigada. Tá bom. Eu não gosto da direita. Só deixar claro. Bom dia, gente. Meu nome é Fernando, eu sou um homem branco, de cabelo castanho médio, blusa preta, calça escura, tênis preto, o designer padrão. A minha pergunta, ontem a gente estava falando sobre hiperestimulação, né? Toda hora a gente tem alguma coisa que está prendendo a nossa atenção, chamando a nossa atenção de alguma forma. E enquanto você estava falando e estavam passando os sons, eu percebi como meu celular vive no silencioso. Eu percebi, gente, outro dia, uns 6 meses depois, que eu descobri qual era o toque do meu telefone, que eu não sabia qual era. E como é que a gente lida com isso? Óbvio que a gente tem outras formas de estímulo, quando você vai fazer lá a parte do check-out, vai aparecer um negocinho verde com a vibração, com o barulho, mas eu sinto que cada vez mais, e eu percebo isso nas pessoas, a gente está tirando o som das coisas, talvez por causa dessa hiperestimulação que a gente tem. Como é que a gente consegue contornar isso e trazer mais os usuários, tipo, não, pode deixar o som ligado, porque não vai fazer mal? A primeira coisa é se lembrar que hiperestimulado a gente é o tempo inteiro, porque qualquer pessoa que pega uma vodka e enfia um Red Bull dentro, ele está desacelerando o coração dele e acelerando ao mesmo tempo. Ele está à beira de um ataque cardíaco. Ele faz isso, willing, né? Ele vai lá e faz isso, né? Então, a gente está sempre sendo hiperestimulado o tempo inteiro. A melhor forma que eu conheço é você escrever assim, aumenta o som, porque a pessoa fica curiosa e aumenta. Então, assim, eu acho que você deve avisar para a pessoa que ele está perdendo alguma coisa. Sabe aquela liquidação assim, ó, você compra, você perde? Funil, faz um funil com o sujeito. Aumenta o som. Você está perdendo alguma coisa e a pessoa se estimula. Que é o que você faz no Instagram. Né? Você faz um vídeo falando um monte de coisas lindas, né, para não falar um palavrão, e pá, você escreve, aumenta o som para ouvir, e a pessoa aumenta. Né? Então... é o que você pode fazer, mas é do direito da É isso que eu ia pessoa. dizer, eu uso muito a figurinha aumenta o som. Ou, ligue o áudio, né? É a figurinha do Instagram. Eu uso bastante ela quando eu quero dizer que tem algo interessante. Obrigado. Nada. Obrigada. Oi, tudo bem? Oi. Eu vou me descrever rapidinho. Eu sou mulher branca, cabelo bem curtinho, cabelo acho, né?
Com raízes no natural, de óculos, perigo. Meu sinal, está combinado de jornal, é assim, sinal de esporte, para conhecer. Então, eu sou uma mulher com deficiência auditiva, ou menos, eu sou surda. E eu uso aparelho auditivo, eu adoro ouvir música para trabalhar. Eu uso muito o Novin, que tu não conhece o Novin, né? E aí a gente usa para ficar concentrada. E aí eu vi essa sonorização dos aplicativos, eu achei seu trabalho arretado, adorei. Mas eu queria entender como isso funcionaria para pessoas surdas, tipo, que não utilizam. Tipo, meu celular sempre fica 100% no silêncio, porque eu tenho pavor de incomodar, de tocar. Ele sempre está vibrando para mim. E aí eu não sei se você só chegou a utilizar, ou só chegou a pesquisar com pessoas surdas, né? Ou só chegou a pesquisar, sei lá, voltado para a acessibilidade digital, do Rapidix, sabe, que vibra no celular. E eu não sei, eu adoro, eu acho massa, mas eu acho poucos aplicativos que trabalham com isso. Sabe, o aplicativo do Ônico. Aí, quando eu acerto aí, uma pergunta lá, e ele vibra de um jeito diferente. Eu achei, tipo, uma experiência sensacional. Mas eu queria saber do seu lado. Tá, vamos fazer o seguinte, posso levantar? Todo som é uma vibração. Todo som é uma vibração. E o som, ele nos transpassa. Então, o fato de eu estar falando, se eu começar a botar uma coisa, ele vai transpassar você. Então, você sente o som constantemente. Então, se eu pego a sua mão, eu boto numa superfície, você está com a mão em cima de um instrumento, e eu começo a bater, você está sentindo o que eu estou fazendo. Se eu acelerar, Estou sentindo. você está sentindo de outra forma. Essa sensação você vai gerar como? Se você segurar um aparelho que está tocando e o aparelho seja bom, você vai sentir. Se você colocar no seu ouvido um headphone, você vai saber a diferença da vibração e você vai sentir aquilo vibrando de alguma forma. Evidentemente, talvez você não vai ter uma experiência completa do arrastamento que o som pode provocar porque você gosta, mas você vai ter a experiência daquela vibração entrando em você. Obrigada. Nada. Obrigada. Gente, cadê esse povo para perguntar? Tem mais tempo ainda, viu? Alguém tem mais perguntas? Porque eu tenho uma ainda, olhe. Você trouxe ali no último slide, né, falando que o som poderia ser, né, um dos futuros, né, da interação. Apesar que tinha surgido alguém ali. E aí eu queria que você me explicasse esse conceito, né, de que, já que a gente também ouviu bastante, né, perguntas referente a isso, né, que tem essas barreiras, né, também. Poderia explicar um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre isso? Claro, sem problema nenhum. Você tem a... Vocês lembram no começo, eu falo assim, o Andy Chan nos diz, e eu teve uma fala gravada minha, o que ela está falando é de um livro chamado Update to Stay the Same. Então, o que ela está falando, e isso acontece no design, 90% do que a gente faz não é inovação. A gente repete o que alguém está fazendo, ou a gente pega uma feature que a gente já fez e dá uma melhoradinha nela. Isso se chama Update to Stay the Same. A gente está o tempo inteiro fazendo coisas para ficarem iguais. O desafio é fazer coisas para ficarem diferentes. O desafio, de repente, é uma marca vir para o Brasil e falar assim, ó, eu vou entregar comida e vou dar um desconto enorme. E ele fez, então ele mudou o paradigma do mercado. O desafio é você fazer coisas que sejam diferentes. Então, as pessoas estão achando formas de dialogar com as pessoas através de aplicativos, e eu acho que o que está acontecendo é você ousar um pouco mais e criar base do que você está fazendo. Então, acho que isso passa por uma outra palestra que eu já dei, que você tem que aprender a recusar e você tem que aprender a falar, porque a experiência é nossa. Então, assim, eu conheço muito designer que tem medo de dar no-show para o stakeholder dele. Você tem que dar no-show se está errado. Se você sente que você pode modificar alguma coisa na vida de alguém, você tem que modificar. Na hora que eu cheguei para Aramis e falei para Aramis, homem não sabe comprar roupa sozinho, nós temos que dizer para ele para que serve a roupa, ninguém acreditou. Aí eu virei para o meu diretor e falei, você compra roupa sozinho? Como é que você compra roupa quando sua mulher está junto? Você pede opinião? Então, isso está acontecendo. E eu trouxe números. Eu fiquei pesquisando, eu ia na loja e entrevistei mais de 400 usuários que me falavam, é difícil comprar sozinho, aqui o vendedor fala comigo. Nós fizemos o teste AB e nós estamos entrando agora com todas as nossas roupas fazendo isso. Então, você tem que se bancar também. Porque se a gente não se banca, trabalhar para quê?
Isso é uma questão óbvia. A gente não pode trabalhar com medo de perder o emprego. A gente tem que fazer o que é melhor para o usuário. E eu acho que a nossa área tem esse problema. A gente esquece quem é o usuário. Nós não somos usuário, o stakeholder não é o usuário é quem pega aquela porra e fica mexendo o dia inteiro. A gente tem que olhar para ele e trabalhar para ele. Não trabalhar para o nosso salário, não trabalhar para garantir esse emprego e não trabalhar para reclamar quando der um layoff, que a gente vai sofrer e dizer que foi sacanagem. Sacanagem é não viver, gente. Sacanagem é você não correr atrás do seu. Boa. Você tem que olhar o som como uma ferramenta que você tem para transpor o mundo. Transponha. Obrigada, olha. Mas, ó, chegou umas 2 pessoas aqui, viu? Pode. Tudo bem? Tudo jóia. Maravilhosa sua palestra, inspiradora. Em 2013, a gente fez uma arara musical para a Lycra, com fiducial code nas etiquetas, e categorizamos as lingeries com Lycra para a pessoa passar num totem e ter uma experiência sonora, uma playlist que estava vinculada às categorias das lingeries. Mas isso foi 2013, né? As pessoas entravam na loja e ficavam com vergonha. O som e... Ai! Tipo assim, aquela lingerie que tem uma coisa... Porque a lingerie também toca nesse lugar da intimidade. Mas foi muito curioso e ainda o Spotify não era tão... Né, não estava... Mas foi muito curioso ter essa experiência. E o encorajar das empresas, né? Eu queria que você compartilhasse também, foi um projeto experimental que a gente fez para uma agência de comunicação, e eu queria que você trouxesse um pouquinho desse desafio do encorajar ao som. Como você trabalha esse encorajamento? Eu já fiz, a gente também fez um outro estímulo que era algumas marcas têm um som, né? O Itaú tinha um som, a Intel tinha um som, e quando eu trabalhava em publicidade, a gente falou, vamos usar esse som para ativar alguma coisa no celular das pessoas e dali abre um diálogo, sabe? Mas aí... Então, eu queria... Sempre tem um mais. Então, eu queria que você comentasse comigo como que você encoraja ao som? Que tipo de repertório? O que já passou na sua vida assim, para estimular a gente a pensar melhor? Se eu for estimular vocês a pensar, né, existem pessoas aqui que me conhecem, né? E a minha vida é som. O meu contato com o mundo é através do som. Eu toco desde pequena, né? Então, assim, se ouve uma música minha, eu estou falando de ser uma pessoa trans no mundo que não me aceita. Então, para mim, o contato é som. Então, o som, para mim, é muito natural. E eu acho que o som é natural para todos nós. Só que o que acontece é que, em 2013, como você falou, você tinha um problema de latência no sinal. Esse problema de latência fazia as pessoas embedarem playlists dentro dos seus sites, na hora que você tocava, atrasava, dava problema, que a gente já não tem mais hoje. Então, você tem muita gente que traz uma experiência antiga e não olha que o mundo evolui, gente. Eu, quando tinha 12 anos, a televisão acabava todo dia tocando hino nacional à meia-noite, não tinha uma programação. E era preto e branco, entendeu? E o nosso maior ídolo era o Capitão Asa, que de dia ele torturava a gente e à noite ele mostrava filmezinho pra gente à tarde. Então, tipo... Cara, o mundo evolui muito, e eu acho que a velocidade que evolui é que você tem que usar. E eu, normalmente, no meu trabalho, eu falo assim, eu trabalho feito kamikaze, só que eu sou o kamikaze que eu acredito que 99% eu vou jogar a nave para fora, mas eu levo um paraquedas comigo e uso um capacete, entendeu? Porque pode dar certo. E eu acho que você tem que se bancar, é o que eu falei. O problema é que a pessoa tem a experiência, ela sabe que aquilo funciona, ela pega, eu sei o que fazer, mas você não se banca. E se você não se banca, a pessoa do outro lado não vai acreditar em você. Eu acho que a gente tem que ter mais ânimo, mais vontade, ir atrás, correr e falar com os nossos stakeholders e, principalmente, trazer fatos que sejam reais. Tá? Então, por exemplo, a pupiloscopia. Você faz uma pupiloscopia, você vê que a pessoa muda na hora que você muda o som. Se você vê se isso é real e você sabe, você tem que transmitir isso para a pessoa. O que eu acho é que muitas coisas que a gente faz na nossa área de inovação, poucas coisas, e a maioria, a gente tem medo de falar delas. Tipo, a gente ainda acredita que uma pesquisa com 8 pessoas vai dar algum resultado. A gente não está dando resultado, a gente está certificando o que o cara quer ouvir. Porque se eu for na Zona Leste pesquisar com 8 pessoas e na Faria Lima, com certeza os candidatos que vão ganhar vão ser diferentes. Com 1 milhão de pessoas é diferente. Você tem que ter números, você tem que bancar o seu número, você tem que olhar. Você tem que aprender a não go e falar, não vai resolver o problema do usuário. Isso aqui vai resolver. Porque se você se banca das duas uma, você tem certeza do que você faz, você cresce. Se você está errado, você vai ser demitido, mas a vida é isso. Quer dizer, nada é eterno. Você acredita, vai fundo, vai te diferenciar. Você vai ser a pessoa que diferenciou a empresa, alguém vai saber.
Acho que você tem que se bancar e saber que o mundo muda por segundo, entendeu? A latência hoje é outra. Obrigado você. A sua palestra foi muito legal ontem também. Olha, prazer mais uma vez estar com você, né? Já somos figurinhas carimbadas Sim. aqui, sempre. E já assisti umas 400 palestras minhas. É maravilhoso. Sim. Você comentou de app financeiro, né? Trabalhamos aqui, eu e minhas líderes que estão ali sentadas num app financeiro lá de Santa Catarina, na Ailos. A gente queria saber de mais exemplos e se você enxerga oportunidades hoje nesses apps. Coisas que a gente está desperdiçando, talvez, na experiência, poderia trazer essa experiência sonora também. Eu acho que muita coisa, porque o app financeiro, o que aconteceu com o pessoal de finanças? Antigamente, você chegava naqueles teclados alfanuméricos e fazia pam, 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 o pessoal até tocava música para fazer. Óbvio, se eu gravo o pam, 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 é que nem jogar Gênios, o pessoal roubava a sua senha. Então, o som não precisa ser alfanumérico, ele não precisa ter uma sequência. Então, o que acontece, que fizeram na Austrália, que eu acho muito legal, é que como a tela inteira é sensitiva, determinados lugares que ele tocava, o som era tipo... Então, não deve ser bom de tocar. E quando ele tocava num lugar que levava um lugar, pam, pam, ele mudava o som. Quando o seu saldo estava positivo, ele... Quando o seu saldo estava negativo, tom. E eu acho isso muito legal, porque você vai dando para a pessoa uma instrução que vai entrando na cabeça dela. Quando eu comecei para vocês, eu botei o som do Netflix, botei o som do Apple, e vocês reconheceram, aquilo está na cabeça de vocês. Às vezes, está andando na rua, alguém fala, tandã, você já imagina, nossa, saiu um episódio novo daquela coisa chata dos dois irmãos que brigam pela mulher. Você já vai pensar, A Noite no Verão, Cresci no Verão, aquela merda, eu não sei o nome daquilo. Mas você vai pensar naquilo, porque isso vai te levar. Então, isso já existe. Eu acho que financeiro tem tudo para fazer, principalmente com as pessoas mais velhas, que às vezes o toque para elas é diferente, você estimulando ela a ouvir, ela botando um headphone, ela vai começar a entender onde ela pode tocar ou não, e isso acaba virando uma brincadeira, né? Então, eu acho que tem tudo a ver você botar nos locais que você quer levar aquela pessoa e criar percursos sonoros dentro de um wireframe. Então, o wireframe para uma pessoa de 60 anos, aí ele acessa a aposentadoria tal hora. Então, como é que a gente vai trabalhar? Você faz um teste AB. Eu acho que é um campo vastíssimo financeiro. Muito além do mercado pago, quando você faz um Pix na rua é horrível, todo mundo sabe, né? Tá ótimo, obrigado. Nada. Gente, com vocês, então, né? Palmas para a Oli, maravilhosa, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês também.